Governo federal, governo do presidente Bolsonaro Bolsonaro reeleito, não vai dar aumento real sobre o salário mínimo. Falso, mentira. O salário mínimo vai ter aumento acima da inflação. Aposentadorias, pensões, não vão ter aumento real. Mentira. Aposentadorias e pensões vão ter aumento acima da inflação. Funcionários públicos não vão ter aumento acima da inflação. Mentira. Terão aumento acima da inflação também, porque suportaram uma barra pesada durante a pandemia e agora terão aumento acima da inflação. Eu quero te fazer assim, qual é a sua opinião sobre o salário mínimo? Já que sobre vacina de criança você não vai falar, sobre o salário mínimo. Qual é a sua opinião sobre o salário mínimo? O Bolsonaro agiu corretamente, o Dória agiu corretamente. Qual que é a sua proposta sobre o salário mínimo? O que você defende realmente? Haddad, você não respondeu a minha pergunta. Você não me perguntou nada? Perguntei por qual era o caminho que eu devia ter usado em Manaus. Para você afirmar que eu escolhi um caminho que levou mais tempo, você tem que estar baseado em informação. Você não pode escolher uma estrada que tem... Tarcísio, você falar de habitação é uma covardia. Vocês acabaram com Minha Casa Minha Vida. Como é que você vai fazer uma habitação sem Minha Casa Minha Vida? Você vai votar no Lula, então, domingo. Porque a única maneira da gente construir habitação, voltar a fazer habitação para a população de 0 a 3, é elegendo o presidente Lula. Vocês acabaram com o maior programa habitacional da história do Brasil. Você não tem um pouco de constrangimento de falar disso? Qual é a dificuldade? São 4 horas de voo. Qual é a dificuldade de ir, voltar quantas vezes eles fossem necessárias para suprir de oxigênio quem estava morrendo? Botaram oxigênio na estrada, 96 horas para o oxigênio chegar. O oxigênio encontrou as pessoas sem vida. Isso é descaso, isso é falta de logística, é falta de raciocínio. Não se deixa as pessoas assim. E a gente vê um partido que está preso há 40 anos na mesma pessoa. E quando a gente vai pegar quem fez parte, quem foram as lideranças nesses últimos anos, a gente vai ver lá, Zé Disseu, preso, Bacari, preso, Palocci, preso, o próprio candidato a presidente, preso. Essa é a diferença. Eu diria que você deveria ter um pouco de mais de parcimônia em atacar os outros, pessoas que você nem conhece, e ter um pouco de humildade em relação ao soberano de uma eleição democrática, que é o eleitor, que nem sempre vocês respeitam. Eu fico vendo vocês até agora afrontando a urna eletrônica, afrontando as eleições, fazendo pirraça com a Igreja Católica, fazendo balbúrdia com Roberto Jefferson, tentando, causar uma confusão no país para questionar o resultado eleitoral. Nem sei se você vai aceitar o resultado eleitoral. Tarcísio, você fala em transparência, mas aconteceu um episódio essa semana delicado, eu quero te dar a oportunidade para você falar, que foi o fato de que um amigo teu do Ministério da Infraestrutura, que faz a segurança com você, pediu para um cinegrafista pagar imagens que ele tinha filmado em Paraisópolis, onde aconteceu uma morte. Não sabemos em que condições, isso vai ser apurado, isso vai ser investigado. Você concorda com a atitude dele? Você acha que aquele companheiro seu, que é ligado à inteligência, agiu corretamente a determinar, a constranger um profissional da imprensa a apagar imagens de um evento onde aconteceu um homicídio em circunstâncias que estão sendo apuradas? Transparência vale para todo mundo ou não? Para ele não vale, para esse seu amigo não vale. Eu lamento, Haddad, que você faça sensacionalismo com uma coisa séria. Primeira coisa, você sabe aonde foi feito esse pedido? Foi feito dentro do nosso escritório na Vila Mariana. E sabe por que a gente estava lá com o cinegrafista? Porque a gente não deixou ninguém ficar para trás. Quando houve o tiroteio, a primeira coisa que a gente se preocupou, trazer todo mundo para a nossa van, que a van era blindada. Nós trouxemos a equipe da Jovem Pan, nós trouxemos a equipe da Bandeirantes, para não deixar ninguém lá numa região onde estava havendo troca de tiros. Nós tivemos esse cuidado. Inclusive, o cinegrafista gravou um vídeo agradecendo, bastante emocionado. Aí, uma pessoa da minha equipe, quando chegou no escritório, a gente trouxe ele para dentro. Para quê? Para se recuperar, para poder tomar uma água, para sair daquela situação de estresse. Assim como a gente fez com a equipe da Bandeirantes, assim como a gente fez com a outra jornalista. E esse colega,
no final das contas, que não tem nada a ver com inteligência, porque ele está afastado da BIM desde 2019, que eu levei ele para o Ministério da Infraestrutura. Mas ele é de carreira. De carreira, servidor de carreira. Da BIM. E licença para tratamento de interesse particular, conforme prevê o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a Lei 8.112. E ele pediu o seguinte, olha, apaga isso, apaga aquilo, sabe por quê? Preocupação com as pessoas, porque lá tinha equipe de produção, lá tinha equipe de comunicação, lá tinha outros profissionais, porque a campanha vai acabar, mas a vida das pessoas prossegue. E a preocupação foi com a segurança, porque no final nós somos abordados por criminosos. E é um absurdo um candidato a governo ser abordado por criminosos. Eu gravei um vídeo explicando exatamente o que aconteceu e para quem tiver curiosidade, entra lá nas minhas redes sociais, está lá o link, eu explico com bastante detalhe todo esse episódio com a maior transparência. Bom, é mais uma grande divergência que eu tenho com o meu adversário. Já esboçamos várias divergências aqui, sobre vacinação, sobre frequência escolar, sobre tudo. Mas temos uma agora sobre segurança pública. Se você tem uma imagem que você acha que pode colocar em risco a vida de alguém, para quem você leva? Se apaga ou leva para a autoridade policial? E a autoridade policial é que decide manter ou não em sigilo aquela imagem. Esse procedimento que ele acabou de relatar é um absurdo. Pergunte para qualquer criminalista, para qualquer advogado, para qualquer juiz, para qualquer delegado, se uma pessoa pode levar uma pessoa para o comitê de um candidato e determinar que a pessoa apague uma imagem que pode ser útil para o investigador concluir o que aconteceu. A partir do momento que você vai catando coisa do chão, vai desligando câmera, desligando imagem, tirando câmera do uniforme, jogando fora as coisas, você compromete a investigação. Sabe o que isso gera? Suspeição. Hoje, a sociedade paulista está se perguntando por que isso aconteceu, como eu estou me perguntando. E eu não estou sendo irresponsável, eu estou fazendo uma pergunta que está na cabeça do eleitor, da eleitora. Porque hoje o pai desse rapaz está dizendo... O cinegrafista deu uma longa entrevista para o jornal, destoando completamente do que você está falando aqui. E qual é a razão de um jornalista da Jovem Pan para mentir a seu respeito? Qual é o interesse dele em mentir? Leia a entrevista, está na Folha de São Paulo. 4 testemunhas dizendo que a pessoa foi morta e não estava armada. Tem que apurar. Não estou acusando ninguém, porque não é meu papel, é o papel da investigação. Mas não se destrói provas, não se destrói evidências, se confia na autoridade policial. Se você não confiar na autoridade policial, nós estamos todos perdidos aqui. Qual?